20% da população brasileira já comprou pela internet. O mercado, que movimenta bilhões no Brasil, está em expansão. E é sobre esse tema que a gente fala hoje no Documento Uniesp. Só no ano passado, o comércio eletrônico movimentou 24 bilhões de reais e cresceu bem acima de outros setores da economia. Mesmo em ano de crise, as compras pela internet mostraram fôlego. A cada ano a gente tem novas pessoas entrando no mundo digital, começando a aprender, começando a navegar. As pessoas entram pelas mídias sociais, mas aprendem rápido a pesquisar e logo depois estão comprando e perdendo um pouco do medo. Segundo Sandra, os principais medos são colocar os dados financeiros na internet e ter o cartão clonado, a falta de contato com o produto antes da compra, medo de o produto nunca ser entregue. Tem que ter medo mesmo, por isso a gente fala que é importante tomar todas as precauções mesmo, porque enquanto você tem empresas ótimas operando corretamente, você tem oportunistas, você tem fraudadores, então tem que ter um pouco de receio e tomar várias precauções, mas não é nada muito diferente do que acontece no mundo offline, porque você também pode comprar, por exemplo, por telefone ou numa loja e o produto foi entregue na sua casa depois com defeito e você tem a mesma dificuldade para resolver o problema depois da entrega, tanto faz se foi compra online ou na loja física, entendeu? Com o aperfeiçoamento das ferramentas de segurança e empresas de certificação, o medo está diminuindo. Segundo Sandra, a febre das compras coletivas começou em 2003 no Japão. Mergulhados na crise, alguns japoneses tiveram a iniciativa de criar um site para compartilhar preços de produtos. A intenção era avisar onde havia as melhores ofertas. Mais tarde, essa ideia virou negócio e ganhou o mundo. Quem navega pela internet já deve ter visto esse símbolo aí, ó. Com mais de 20 milhões de usuários cadastrados, o Peixe Urbano é um dos maiores sites de compras coletivas do país. Thiago, por que esse negócio deu tão certo? Olha, Luciano, eu acredito que deu tão certo tão rápido porque é um mercado que parte de uma premissa muito forte, que é a premissa de que todos os envolvidos nesse mercado, eles ganham, eles se dão bem na transação. Do ponto de vista do consumidor, ele tem a oportunidade de explorar a cidade dele e explorar outras cidades que ele frequenta a partir de descontos que variam de 50% a 99%. Então são oportunidades para ele conhecer estabelecimentos que ele não conhece a partir de descontos. E do ponto de vista do empresário, é uma ferramenta que facilita ele a encontrar novos clientes. A expansão foi rápida. Criado em 2010, o site estourou na rede e atraiu sócios famosos como o apresentador Luciano Huck. Segundo o Thiago, o público do Peixe Urbano é predominantemente feminino, entre 25 e 35 anos. Existem modas de produtos, por exemplo, primeiro tem um boom de produtos de beleza, aí vem muitas promoções naquela área, depois o boom de viagens. Existe um pouco isso num site de compras coletivas ou vocês procuram diversificar? Como é que funciona? O que existe sim é a sazonalidade do mercado. Então, em épocas de férias, o nosso usuário busca muito ofertas de entretenimento, de lazer e de turismo. Mas ao longo do ano, o que nós procuramos é ter um mix de todos os segmentos e todas as categorias para o nosso usuário. Então, na maioria das cidades que o usuário acessar, o www.peixeurbano.com.br, ele vai encontrar ofertas de todos os segmentos. Um dos segmentos em alta é o turismo. A Procura fez o site lançar sua própria agência de viagens. Diversificar os serviços também foi a saída do Peixe para a estagnação do negócio no ano passado. Muitos sites não conseguiram sustentar esses dois pilares de sustentação do mercado, que é, de um lado, a base de usuários. O usuário, se ele não recebe ofertas que são atrativas para ele, que fazem sentido para ele receber, ele deixa de seguir o site. E o outro pilar que são os parceiros. Então, se o site não consegue credenciar grandes marcas, grandes estabelecimentos como parceiro, também não tem lá muito benefício para a pessoa estar seguindo aquele site.
Então eu acredito que grande parte desses sites que se aventuraram na compra coletiva, eles no médio e longo prazo não conseguiram se sustentar. Ainda é cedo para falar que o mercado de compras coletivas está em crise, mas é fato que o aumento das reclamações no Procon e a desconfiança dos investidores brecaram o crescimento. Mas nesse cenário de incerteza, uma tendência que vem ganhando espaço é o social commerce, as compras feitas a partir das mídias sociais. Originalmente, as mídias sociais não foram feitas para isso. Elas foram feitas como plataformas de relacionamento dos mais diversos tipos, seja para você compartilhar a sua vida, fotos e diversas outras atividades. Mas com o passar do tempo, como as pessoas, principalmente aqui no Brasil, dedicam bastante do seu tempo a essa atividade de estar nas mídias sociais, o que aconteceu? A gente começou a perceber que essas ferramentas foram se adaptando, essas plataformas foram se adaptando, tanto para trazer publicidade, como a gente sabe que é relativamente recente, tanto no Facebook como no Twitter, até para que elas se monetizem, se viabilizem financeiramente, e também porque as pessoas estão lá e acabam comentando sobre produtos o tempo todo. Então tem pesquisas que dizem que as pessoas que são mais ativas nas mídias sociais chegam a falar em marcas mais de 90 vezes por semana. O famoso boca a boca continua valendo, só que agora ampliado pelo poder das redes. Toda compra que tiver uma influência vinda por essas trocas nas mídias sociais já é considerado um social commerce. Então, por exemplo, eu fui influenciada por uma amiga a respeito de um livro ou de uma bolsa e aquilo impactou o meu desejo de compra. Isso já é social commerce, independentemente de eu comprar por uma ferramenta ou por uma plataforma de mídia social como é o Facebook. Antes, você poderia influenciar durante o seu dia 5, 6, 10 pessoas com quem você fosse conversando ao longo do dia. Com as plataformas de mídias sociais, você pode impactar milhares de pessoas, dependendo do seu poder de influência na rede. No próximo bloco, as novidades no mercado de aplicativos para celular. Não sai daí. Marketing digital, a área estratégica que aproxima empresas e os clientes conectados à internet.
As empresas têm se preocupado cada vez mais com esse novo consumidor e principalmente com o que é dito nas redes. Um dos principais trabalhos dessa agência digital é monitorar e acompanhar o comportamento do público. Na empresa, que existe há 12 anos, são oferecidos vários serviços, desde a quase antiga construção de sites até o monitoramento das redes. No marketing digital você está do lado do seu... ainda que virtualmente, você está do lado do seu público. Você tem como medir rapidamente alguma ação, alguma campanha, e isso te torna ágil na hora de tomar decisão. Todo mundo está na internet só para reclamar. Essa que é a grande verdade. Todo mundo... quando você gosta de um produto, você não vai falar bem do produto naturalmente. Agora, se você tem algum problema com algum serviço ou produto, né? Você tem diversas empresas aí, prestação de serviço, de produto e de saque, que você vê naturalmente as reclamações. Mas você tende a reclamar. Então, as empresas elas têm que agir primeiramente como ouvidoras. Você não chega rebatendo uma informação, você observa muito. Então essa é a primeira recomendação que a gente da Direta faz para os clientes, que entenda primeiro o universo que ela está participando antes de interagir. Por ser uma área nova, foi difícil para Daniel encontrar profissionais que estivessem preparados para o desafio. A gente foi treinando no próprio campo de guerra. Essa que é a grande verdade, né? Que profissional é mais difícil de encontrar nessa área? Não difícil pela competência, mas pela experiência. Eu acho que o mais difícil agora é você encontrar a pessoa com a essência da comunicação. Você não tem ainda na internet um profissional do quilate de um Nizanguanais, de um Washington Oliveto. Vai surgir, mas isso é com o tempo e com a experiência. O Facebook, com mais de 65 milhões de usuários só no Brasil, se tornou uma plataforma imprescindível para as empresas, grandes, médias ou pequenas. Você tem um lado oficial, institucional, onde você tem lá o site, onde vamos dizer assim, é um canal oficial da marca para que as pessoas possam consultar alguma informação, para que um editor de uma revista possa pegar algum dado oficial e etc. Para que você tenha um contato ali com a marca de uma maneira, vamos dizer assim, é o mais tradicional. E depois na rede você tem uma maneira de se engajar com usuários de uma forma diferente, mais divertida, com entretenimento, com vídeo, com games, com aplicativos, com conteúdos, né? Como hoje você tem, a gente trabalha com marcas que a gente divulga então conteúdos de fotos que são legais para a família, de fotos que são legais para as crianças. Agora, o que leva o internauta, por exemplo, a curtir a página de uma empresa? Porque ele às vezes curte de um cantor, de um filme, de alguma coisa que ele gosta, né? A empresa, o que leva ele a curtir essa página? Afinidade, né? Então, a rede social hoje, que a gente chama de rede social, já existe na nossa vida desde que a gente nasceu. Então, antigamente você acordava, tocava a campanha, falava com seu vizinho, pedia gelo pro vizinho, uma brincadeira, alguma coisa, dá bom dia lá pro porteiro. Hoje você faz isso através da rede de uma maneira muito mais legítima, teoricamente, porque você tem afinidade. Então, nos determinados dias eu converso mais com determinadas pessoas, porque ali estou falando sobre um esporte. Então, pô, aquele cara também gosta do mesmo esporte que eu. Depois é uma amiga minha que também gosta de gastronomia. Então ali a gente já tem um tema para discutir. E a maneira como as pessoas têm hoje de poder se expor um pouco para os outros, cria essa política de afinidades diferente do teu vizinho. Às vezes você nem sabe o que ele faz, o que ele trabalha, se aquela mulher que está lá é a namorada dele ou se é a esposa dele, se aquela pessoa que está lá é realmente filho dele ou é um parente que mora com ele. Você não tem essa, né, hoje em dia você não tem essa informação, vamos dizer, você não tem esse detalhamento como você tem nas redes. Agora, uma coisa é a empresa, que você sabe que aquela página pertence à empresa, aquilo Sim. é um anúncio, né? Agora, eu corro o risco, por exemplo, de entre os meus amigos lá no Facebook, ter alguém que esteja negociando posts e que anuncia algum produto, mas ele finge que na verdade aquilo ali é o dia a dia dele. Corre o risco, sim. Como é que são esses posts que de alguma forma tem ali uma empresa por trás, mas não fica claro? Isso é uma coisa que cresce? Cresce, mas as pessoas já sabem, né? Então o próprio Facebook criou
Agora são novas maneiras de você promover o post, de você publicar alguma coisa, que sempre aparece lá, isso aqui é uma publicidade, etc. Como você tinha nas revistas, os publi editoriais, hoje você tem na internet, então é uma coisa que a pessoa vê. E no dia a dia, a pessoa ela vende um pouco como vende a imagem, como você tem uma amizade com uma pessoa e você vai procurar convencer aquela pessoa de fazer alguma coisa, ou enfim, de entrar com você num negócio e assim por diante. O Facebook te dá outras ferramentas, ali você pode pôr uma foto que vai instigar alguém, você pode, né? Tem gente vendendo apartamento no Facebook, né? Então assim, é um negócio que abriu um leque de coisas ali, você pode fechar ou não essas portas. O marketing digital é responsável também por outros trabalhos, como o desenvolvimento de aplicativos de celular e o planejamento de campanhas conjugadas entre televisão e internet, uma das tendências em 2013. O mix online e offline é importante para a tomada de decisão do público, do consumidor. Você é atingido pela propaganda tradicional, mas você está tomando muito mais decisão no mercado digital. Vou dar um exemplo para você. Ontem eu estava assistindo o canal GNT e o canal GNT passou um comercial do aplicativo do Rio de Janeiro do GNT. Então eu fui atingido, eu estava com o telefone na mão, eu baixei o aplicativo, experimentei durante o resto do comercial, aprovei e está no meu celular. Então é um exemplo claro de como a televisão pode nos atingir num momento de conforto nosso e como o digital que está na nossa mão pode nos influenciar numa tomada de decisão. Se eu não tivesse com o meu celular na mão, se eu não tivesse na frente do meu computador na hora de ver a TV, etc., provavelmente eu teria esquecido esse impacto. No próximo bloco, uma escola que forma os profissionais do game. A gente viu cada coisa diferente, não vai perder, hein? Com o mercado de games aquecido, essa antiga escola de informática se tornou referência nacional no ensino de computação gráfica e arte digital. De acordo com o Ibope, 23% dos brasileiros são jogadores assíduos ou eventuais de games. Dar aula sobre um assunto que essa turma domina não é tarefa fácil. 70% acaba sendo fuceiro, autodidata, então você tem que saber muito bem escrever as aulas que vão ser dadas. Não adianta você escrever uma aula, apostilar e fazer isso durante 5 anos igual. Não vai funcionar. Então, a cada momento que muda o software, a gente muda totalmente. A cada dica nova, a gente coloca. A cada aula que mudou alguma coisa, você coloca, porque eles são muito dinâmicos. Você acabou de dar aula, ele está na internet procurando dicas. E se você não achar essas dicas antes dele, a sua aula acaba perdendo uma produtividade. Porque quando ele chega
chega na outra aula, ele já chega fazendo muito mais rápido do que você vai ensinar. São vários tipos de jogos, né? E assim, e as ideias são infinitas, né? Sempre pode ter vários outros. O importante é você saber aonde vai rodar esse jogo e que público vai jogar isso. Então não tem como você querer desenvolver nenhum jogo se você não souber antes quem vai jogar e aonde isso vai rodar. Se vai ser num computador, num console de videogame, se vai ser num celular, se vai ser numa tablet, aonde isso vai rodar. Aí, a partir daí, você escolhe o público. Por exemplo, vamos atender o público de 6 a 12 anos. Então, você já tem mais ou menos uma linguagem de comunicação. Então, você vai evitar algumas coisas, como se você vai colocar para um público de 40 a 60 anos. Você já tem uma outra linguagem. Então, tudo isso tem que estar no papel quando você está começando a rabiscar. Aqui, jogar videogame também é matéria de prova. E a fantasia pode e deve fazer parte do dia a dia dos alunos. Alguns jogos são quase uma vida extra que o aluno tem. Ele joga constantemente, 3, 4, 5 horas por dia. E vários jogos que eles, às vezes, jogam há 6 anos, todas as expansões. Então, eles se identificam muito com o personagem. E, às vezes, o apelido dele é do personagem. Então, na chamada mesmo de aula, ele, quando começa, às vezes, as aulas, ele, professor, tem como você colocar o meu apelido? Eu prefiro mais. Às vezes, na vestimenta, ele vem trajado do personagem. E, para a gente, isso é totalmente normal. Porque a gente entende que para esse nosso cliente, para esse nosso aluno, ele vive aquilo. Ele está tão ligado que aquilo para ele não tem uma diferença. É o dia a dia da vida dele. Como muitos usam a camisa do time de futebol, eles usam a roupa do personagem do jogo deles. Então é comum chegar aqui e encontrar um cosplay, alguém fantasiado? Eu diria que nem chega a ser um cosplay, já é a roupa do dia a dia deles. Aqui a gente tem alguns exemplos de desenhos feitos pelos alunos, né? Essa é uma das primeiras etapas, né? Sim, é uma das primeiras etapas onde a gente começa a ir rabiscando as ideias, né? Tanto faz de cenário como de personagem, e a partir daí a gente passa por todo o processo. Então, a gente vai do grafite até os softwares mais avançados do momento. Então, ele começa desenhando, ele vai para a parte da escultura, trabalhando na parte da massa. Essas esculturas aqui, que tipo de material que é usado? É uma massa, né? Exatamente própria para esculpir. Ele vai, quanto mais ele vai usando a parte da massa, mais ela vai amolecendo. Aí ele vai esculpindo em cima dessa massa, né? Vai riscando e trabalhando, e depois ela mesmo dá uma endurecida. Tá. Então eles não trabalham com nenhum tipo de moldura desses rostos, eles mesmos que fazem? Sim, usam as referências que ou eles desenham ou a gente acaba fazendo montagem para que ele chegue no personagem que ele quer. Então, muitas vezes tiramos fotos dos próprios alunos, muitas vezes pegamos fotos de atores ou de outros, de referência pela internet, e aí vai montando até chegar na referência que ele quer produzir. Aí é a hora do computador, né? Aí é a hora do computador. Aí vai para o computador, produz no computador, começa a dar animação, começa a dar cor, a vestimenta, fazer toda a parte para que possa ser colocado dentro do jogo. Quem quer trabalhar na área deve ficar de olho, porque este mercado está em expansão. Rogério lembra que o profissional de computação gráfica não se restringe ao universo dos games. Ele está na publicidade, no cinema e até na abertura de uma novela. Profissionais de TV, um comercial hoje você vê totalmente a linha de computação gráfica que a grande maioria tem, uma vinheta de uma entrada de novela, de um programa de televisão, um filme que muitas vezes trabalha com uma iluminação ou até às vezes com uma composição de 3D em uma cena normal, fora todo o processo que você tem de jogos eletrônicos também que está numa linha de um crescente. O Brasil está crescendo muito na linha das plataformas mobiles e redes sociais. Então eu acredito que esse é um ano que esse mercado vai ter muitos jogos brasileiros, vai ter um crescente muito grande de produtos nacionais e fazendo esse mercado cada vez mais crescer. Guilherme sempre gostou de games, mas o que antes era só diversão, hoje é trabalho. Aqui a gente tem um exemplo de um trabalho do Guilherme, né? Que é a animação de um piano. Ele estava falando que gosta do joguinho do Tetris e fez uma animação que mistura piano e Tetris. Vamos ver, Guilherme? Então, ainda não é uma animação completa, falta colocar luz, um cenário, ainda escolher uma câmera mais adequada e colocar o som. Mas ela está no começo, mas você já pode ver uma parte do resultado final.
Legal, e quanto tempo você desenvolveu isso? Olha, modelando o piano foi 1 semana. Para animar as teclas mais as peças foram mais ou menos 2 semanas. Você fala modelar o piano, o que é isso? Modelar é essa parte, quando você não tem nada, você cria. Você vê, ó, as partes são todas separadas. Animar é quando você pega uma tecla, vou facilitar, você consegue movimentar ela, para cima, para baixo. Os personagens nascem com nome e personalidade. O protótipo inicial, feito com uma massa específica, é fotografado e passa para o computador, onde os comandos criados pelo profissional darão vida e movimento à criação. Pode ter gente que está pensando lá, bom, mas games, eu faço isso na minha casa, eu aprendo fazendo e jogando. O que você teria a dizer para essas pessoas? Por que é importante o curso? Na verdade, o curso deixa muito claro que você pode fazer sozinho, claro, nada é impossível, mas o tempo que você demora e a falta de opiniões de outras pessoas pode acabar levando você a um produto que não é o melhor. E aqui, com o tempo todo, o aluno trabalha em equipe, é dividido, todos os grupos de trabalho dele é em equipe, então ele escuta uma outra pessoa, ele trabalha em conjunto com outra pessoa, então ele consegue produzir muito mais betas em tempo menor, para que ele possa ir testando isso. Então, tudo isso favorece para que ele possa ter um produto melhor e, principalmente, conhecendo pessoas que podem abrir portas para ele no futuro. O futuro já chegou e transformou o universo das profissões, mas as mudanças estão apenas começando. Difícil é imaginar o que ainda está por vir. A questão de você pensar na sua produção em múltiplas telas, isso é importante porque realmente hoje as pessoas estão utilizando, por exemplo, a Smart TV, então já é um caminho para esse processo. Quer dizer, a Smart TV já conecta você à web, às mídias sociais e permite fazer compras. Você já tem geladeira com uma série de artefatos que te conectam de uma forma diferenciada, então você pode comandar a sua geladeira antes de chegar em casa, etc. Mas ainda a gente está nos primeiros passos disso. A gente fui numa feira recentemente agora em Nova York, que você já vê várias dessas tendências em prática. Mas até isso se tornar uma coisa mais acessível, mais popular financeiramente, realmente a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Acho que questão de 5 a 10 anos pode ser.